Olá, meu aluno e minha aluna elegante, tudo bem com você? Um beijo enorme no seu coração. Bom, então, a aula de hoje nós vamos trabalhar com a permanganimetria. Então, a primeira coisa que nós vamos detalhar aqui seria o fundamento do método de padronização do permanganato de potássio, ok? Para isso, quero chamar a atenção de vocês para a reação que ocorre. É através da reação, então, que nós vamos focar nesta padronização, combinado? Então, eu queria que você olhasse aqui a reação que acontece, ok? Então, ó, nós vamos pegar o KMnO4 mais Na2C2O4 em presença de ácido sulfúrico, formando MnSO4 mais Na2SO4 mais K2SO4 mais CO2 e mais H2O. Então, quando a gente pergunta assim, ó, qual o fundamento do método, você sempre vai começar assim, ó, ele baseia-se na reação de quem? Da solução de permanganato de potássio com uma amostra de padrão primário de oxalato de sódio em presença de ácido sulfúrico. Esse é o fundamento do método, ok? E aí, eu pedi que vocês calculassem a massa de oxalato necessária para reagir com uma solução de permanganato de potássio. E disse também que era para vocês utilizarem a fórmula do volume teórico, não foi isso? Então, vamos lembrar da fórmula? Então, olha, volume teórico é igual a massa vezes 1000 dividido pelo número de equivalente de quem? Do oxalato de sódio, ok? Na2C2O4. Então, perceba o seguinte, qual é o volume teórico que eu sugeri para vocês gastarem? Bom, como eu dei uma bureta de 50 ml, nós aprendemos que o ideal é gastarmos a metade, né, dessa bureta. E eu já sugeri que aqui fosse um volume teórico de 25 mililitros. Então, 25 massa vezes 1000 dividido pelo número de equivalentes. O que acontece com esse oxalato, então? Nós vamos pegar a massa molar da tabela e dividir pelo total de cargas positivas ou negativas. Então, ó, um equivalente do oxalato de sódio é a massa molar dele. Então, você vai lá na tabela, ó. O Na é 23 vezes 2, que dá 46. O carbono é 12 vezes 2, que dá 24. E o oxigênio, 16 vezes 4, 64. Então, 60, 110, 134. 134 dividido por 2. Já eu confiro as contas aí, tá? Então, um equivalente é igual a 67 gramas. 67 gramas. 17, 14, isso. Então, vamos só conferir aqui. 46, 24, 10, 14. Vai 10, 11, 12, 13. Certinho, 134. Então, o que acontece? Um equivalente do oxalato deu o valor de 67 gramas. Só que a gente sabe que o princípio da volumetria é equivalente reagir com equivalente, certo? Então, se um equivalente é 64 e o nosso KMnO4 é 0,1 equivalente, então aqui precisa ser 0,1 equivalente é igual a X. Então, X vai dar 6,7 gramas. Então, nós vamos trazer isso para cá, 6,7 gramas. Então, nós teremos o seguinte, ó.
massa, 1 vezes a massa vezes 1000, 25 vezes 6,7 dividido por 1000. Então, se eu não me engano, vocês acharam uma massa aí em torno de 0,16, ok? Vamos fazer o cálculo aí para a gente ver, tá bom? Então, fez o cálculo aí, você achou uma massa de quanto? 0,1675 gramas, certo? Essa foi a massa que você achou. Bom, a outra pergunta que eu coloquei para vocês era que após assistir ao vídeo, você precisaria dizer a técnica de padronização, ok? Então, a técnica, ela é o quê? Ela é o passo a passo, né? A metodologia prática ali que você vai utilizar para fazer a padronização, ok? Então, vamos relembrar. Primeira coisa que foi feita, como nós calculamos essa massa aqui, ó, de oxalato a ser pesada, tá? Essa massa de oxalato a ser pesada, então nós não vamos fazer uma amostra, nós vamos fazer triplicada, ok? Então qual que é o primeiro passo da técnica? Pesar em triplicata a massa de oxalato calculada. Então pesamos em triplicata. No vídeo você viu os valores das 3 massas. Segunda coisa, acrescentar água para dissolução da amostra. Terceira coisa, nós acrescentamos 10 ml de ácido sulfúrico concentrado. Subimos um pouco o volume de água dessa solução e levamos para aquecimento por volta de 90 graus Celsius. Lembra que a gente colocava a mão ali e via se estava quente o suficientemente? Então, aquecer a amostra por volta de 90 graus Celsius. Titular contra uma solução fatorada de KMNO4. Na verdade, fatorada não, né? Titular contra uma solução de KMNO4 a ser fatorada. E anotar o volume gasto. Então, essa é a técnica, tá? Quem quiser colocar como uma observação, não utiliza esse indicador, pois o próprio permanganato desenvolve uma coloração ao se atingir o ponto de equivalência, ok? Então, esse é a técnica, né? Então, eu já falei do fundamento e já falei da técnica analítica, ok? Bom, próximo passo, então, nós vamos para o cálculo do fator de correção. Bom, então, feito aí, né, todos esses primeiros cálculos aí, você continuou a assistir ao vídeo e viu que ao invés de 0,1675, que era a massa que era para ser pesada, nós não pesamos esses valores, tá? Então, nós tivemos uma massa 1 de 0,2020 gramas, ok? Tivemos uma massa 2 de 0,1830, quem não anotou, é só olhar no vídeo, né? 0,1830 gramas e uma massa 3 de 0,1728 gramas. Essa massa aqui foi de oxalato de sódio, ok? Ao realizarmos a titulação, então, o primeiro volume gasto aqui foi de 29,3 mililitros. O segundo volume gasto, então, nós tivemos um valor de 26,6 mililitros. E o terceiro volume gasto, nós tivemos o valor de 25 mililitros redondo, ok? Então, o que prova? Prova que esse nosso oxalato, então, ele não é assim, como nós até passamos para vocês, ele não está tão 100% puro, né? Porque para gastar 25, nós fizemos um cálculo aproximado aí que ia dar 0,1675, ok? Bom, ninguém pesou 0,1675, então nós teremos que calcular os 3 volumes teóricos,
ok? Então, nós vamos calcular volume teórico 1, 2 e 3. Então, volume teórico 1, volume teórico 2, volume teórico 3. Que jeito? Nós vamos utilizar a nossa velha e conhecida fórmula do VT. Então, VT é igual a massa vezes 1000 dividido pelo número de equivalente do Na2C2O4, que nós já sabemos ser 6,7 porque eu fiz o cálculo anteriormente, ok? Então, ó, para o volume teórico 1, nós vamos usar essa massa aqui, ó, 0,2020 vezes 1000 dividido pelo número de equivalente, que é 6,7 gramas, tá? Já fiz o cálculo aqui para nós teremos um volume teórico aqui de 30, deixei todos os números depois da vírgula, 14,93, 14,93. Então tá aqui, ó, 30,1493 mililitros. O segundo volume teórico, tá? Volume teórico 2, o que vai mudar? Ao invés de usarmos esse 0,2020, nós vamos usar 0,1830. Então, aqui, ó, 0,1830 vezes 1000 dividido por 6,7. Então, nós achamos um volume teórico aqui, volume teórico 2, no valor de 27,3134. Então, vou colocar aqui, ó, 27,3134 mililitros. E o terceiro volume teórico, que eu vou fazer aqui no cantinho, ó, tá? Porque aqui embaixo vocês não vão conseguir observar. Vou colocar aqui, ó, volume teórico 3, deixa eu pegar outro pincel, que esse aqui já acabando a tinta, é igual a 0,1728 vezes 1000 dividido por 6,7. E esse volume aqui, então, dará um valor de volume teórico 3 de 25,7910 mililitros, que eu vou colocar aqui, então, ó, 25,7910 mililitros. Bom, e aí eu pedi que você então construísse uma tabela dessa fórmula, tá? Com esse tanto de número aí, e que calculasse então o fator de correção. Então aqui, ó, para a gente calcular o fator de correção, basta a gente dividir VT sobre VG. Então você vai dividir um pelo outro, ok? Então, 30 dividido por 29, já fiz o cálculo, dá 1,0289. Então, fator de correção, 1,0289. Fator de correção 2, também já fiz a divisão para gente, dá 1,0268. 0268. E o fator de correção 3, também já fiz o cálculo para gente, dá 1,0316. Fazendo então a média desses fatores, o fator de correção médio dará 1,0291. Então, perceba o seguinte, as titulações, elas ficaram com os fatores muito próximos. Então, o que significa isso? Que as nossas titulações, elas estavam corretas, tá? O fator de correção ficou um pouquinho acima, mas nós temos um fator de correção. Então, nossas soluções estão um pouquinho acima de 0,1 normal, que é o que importa para a gente poder fazer as nossas análises futuras, tá? Então, o que vocês têm que entender aqui, ó? Nós temos que entender que foi necessário fazer o cálculo do volume teórico de cada uma, por quê? Porque nós não pesamos 0,1675. E fizemos, então, o cálculo do fator de correção, dividindo o quê? Volume teórico pelo volume gasto, né? Aqui cortou um pouco para você ver, mas você se lembra que o cálculo do fator de correção é volume teórico pelo volume gasto, não se lembra?
Então, achamos esses fatores aqui. E aí, eu queria saber se você acertou, não é verdade? Deixei essa tarefa aí para você fazer e eu queria saber se você acertou, ok? Bom, para a nossa avaliação dessa semana, então, nós cobraremos essa matéria. Então, nós vamos cobrar um preparo de solução normal, tá? Em normalidade, em molaridade, que nós vamos fazer outra listinha de revisão hoje. Vou cobrar de novo a técnica de padronização, o fundamento de padronização do permanganato, tá? Por que essa análise chama análise de oxirredução? Permanganimetria de oxirredução, obviamente, porque trata-se de uma reação de oxirredução durante o processo, né, que foi visto na lista passada. Tá? Pedir esses cálculos que nós fizemos, tanto de volume teórico, quanto de fator de correção, quanto cálculo da massa de padrão a ser utilizada, certinho? Então, quero que você, vou aqui dar mais uma licença para você ver então os valores aqui que nós estamos utilizando. Deixa eu ficar do lado de cá, ó. A luz ficou um pouco, mas acho que dá para vocês verem, tá? Então, os volumes gastos, as massas que foram pesadas, do lado de cá, ó, os volumes teóricos que a gente calculou embasado nessa fórmula aqui, tá? E aqui, então, nós temos os valores dos fatores de correção, tá? Que são esses três aqui, o fator de correção médio, certinho? Então, espero que você tenha entendido tudinho, tá? Que não tenha ficado com dúvida. E um beijo enorme no seu coração, ok?